né, gente? Porque avaliar, como eu já disse aqui, é um negócio muito, muito complicado. Porque avaliar é julgar, é julgar. É dizer o que achou de positivo, o que achou de negativo, mas você também tem que fundamentar aquilo que você coloca. Não é só dizer está excelente, está... e ficar calado, né? Tem que destacar os pontos. Eu salvei lá no meu computador tantos arquivos sobre material desses institutos aqui. É lógico que aí eu li, principalmente com cuidado, fazendo anotação, os relatórios dos coordenadores. De modo geral, eu acho que os outros, com as observações que eu pessoalmente fiz em cada apresentação, né? Que como avaliadora, a gente termina, às vezes, a gente tem dificuldade, às vezes, de dizer determinadas coisas, mas a gente se sente na obrigação de dizer. Eu prefiro explicitar o que eu acho logo de positivo, de negativo, do que depois a pessoa ter uma surpresa muito grande. Então, as dificuldades que eu tive, eu tentei explicitar exatamente logo após cada apresentação. Eu também gostaria de agradecer que eu poderia participar nesse evento, e foi uma experiência rica para mim, porque claramente eu sabia dos INCTs, mas foi um conhecimento muito superficial. Agora já sei muito mais como isso funciona, qual função isso tem, e eu vou explicar um pouco mais isso. Mas eu acho muito importante, para mim também, essa experiência, porque sempre é uma troca, né? Não uma coisa que só acontece em uma direção só. Eu vi uma grande variedade dos temas, né, no nosso grupo, todos relevantes, muito relevantes, e também eu percebi uma grande variedade dos procedimentos, como os institutos são organizados, né? Como funciona a comunicação, tudo isso tem uma grande variedade. E também variava a apresentação, né? Como foi apresentado cada instituto. E se eu poderia tirar umas conclusões gerais, observações gerais, e eu gostaria de colocar o seguinte: o que acho um pouco complicado, que alguns, não só o tema geral dos institutos, mas também alguns projetos têm temas muito gerais, né? Coloca cidadania, democracia, violência, por exemplo, né? São temas que pode trabalhar para o resto da vida, só um desses temas. Mas os projetos incluem, às vezes, 3. Então, acho que esse poderia ser uma preocupação que talvez você quer, às vezes, com um projeto desse, também com um investimento grande, resolver tudo de uma vez, né? Esse também não funciona na pesquisa, né? Então, ficar um pouco mais específico, reduzir, né? A pesquisa. Uma colega minha fala, é o luto de se restringir. Você tem que se despedir de algumas ideias para chegar a um resultado legal, né? Então, passo a passo, essa seria uma das coisas que eu gostaria de colocar, passo a passo, ficar focalizado em algumas questões. E isso também, a segunda colocação, tentar resolver com um certo rigor metodológico, né? Acho que essa sempre é uma grande preocupação, que a gente não só confere o nosso pensamento que já tínhamos anteriormente, né? A pesquisa tem que levar a gente para um novo nível de conhecimento mesmo. E às vezes a metodologia tem que ser construída assim que os resultados podem surpreender você mesmo, né? Que você tem que mudar o seu conceito, o seu pensamento. Assim, acho que um critério de qualidade de uma pesquisa que fica aberta em relação aos resultados, e a metodologia fica aberta
para chegar em qualquer lugar, né? Esse também seria um comentário geral, ficar às vezes mais específico e colocar muita ênfase na metodologia que traz realmente novos conhecimentos e inovador, né, nesse sentido. Mas o que também gostaria de adicionar, como já fiz nas minhas perguntas, eu daria como avaliador a resposta o CNPq que me chamou, que uma questão seria realmente pensar no futuro como os institutos podem colaborar, né? Institutos, como eles entre si podem colaborar melhor com uma certa forma de infraestrutura de comunicação organizada, porque a gente viu que alguns trabalham nas mesmas áreas ou semelhantes e acho que também o impacto político poderia ser mais forte se esses institutos chegariam, por exemplo, numas conclusões, né? Não precisa ser em todas as etapas, né, do trabalho. Uma colaboração que também ficaria muito complexo no final, mas fazer como hoje, né, um seminário, né, ontem e hoje, mais vezes para chegar em algumas conclusões conjuntas da sociedade, porque acho que o impacto poderia ser mais forte ainda. E também para evitar trabalhos em paralelo que eu já mencionei, seria uma pena porque outros temas também muito relevantes ainda não são adressados pelos institutos nacionais, que podem ser, pelo novo edital, também incluídos nesses institutos. E claramente eu vou também fazer um meu comentário geral, que acho que os institutos relacionados às ciências humanas e sociais têm que ser aumentados. Esse é óbvio, né? Para mim. Porque nós somos um grupo pequeno, né? Esse realmente é óbvio, mas vamos ver no novo edital que isso pode ser levado em consideração. E, resumindo, eu acho que é totalmente certo já ter tomado a decisão de continuar com essa infraestrutura na pesquisa no Brasil, porque eu acho uma iniciativa muito importante em muitos sentidos. Só quero adicionar que foi falado também ontem na discussão. Esses institutos trazem uma visibilidade muito mais forte no âmbito internacional, né? Esse é importantíssimo para o Brasil. Se você faz parcerias, você fala, a gente trabalha numa infraestrutura nacional, né, com esses institutos, esse chama a atenção de outros pesquisadores do mundo, muito mais do que um indivíduo, né, que quer colaborar. Esse eu acho muito importante. Por causa disso, esse foi discutido no jantar. Eu acho que é importante que você sempre use essa visibilidade também nas publicações, colocando sempre o âmbito dos INCTs, né, onde foi criado esse trabalho. Esse dá uma muito boa impressão também fora do Brasil, é importantíssimo. E uma questão até empírica que me interessei pesquisar, mas eu já posso dar uma resposta preliminar, seria a correlação, né, no sentido estrito de uma correlação estatística entre investimento e sucesso. Né? Então, o dinheiro investido nesses institutos nacionais
trouxe um grande output, né? Aumento de conhecimento, mas também de produtos, né? Como publicações, como também difusão na sociedade. Claramente essa correlação não é né? Cada real investido aumenta direto o sucesso, mas em geral tem uma relação e a gente tem que também a diretoria do CNPq, até o ministério, que o investimento tem uma relação com o sucesso e a qualidade. Esse é óbvio também. Acho que a gente percebeu isso. Essa é a resposta geral também, porque esses institutos nacionais de ciência e tecnologia fizeram uma diferença no país. Obrigado. Bem, o que deu para ver aqui que a banca, na verdade, só teria uma questão por INCT de educação, desenvolvimento econômico e inclusão social, aqui representado. Não tem ninguém no Instituto aqui que poderia estar sanando as dúvidas. Como, então, os consultores já se manifestaram, e a gente tem esse espaço das 16h15 até o café, então eu estou abrindo a palavra para as outras pessoas interessarem em arguírem os NCTs, né? Os coordenadores entre si, os observadores. Né? Eu peço que, então, se dirijam até a frente e se nomeie o Instituto ou a pessoa a quem quer fazer a pergunta. Professora Esther Randon. Não, de fato não é pergunta, mas eu gostei muito do seu comentário sobre a necessidade de mais apoio para as ciências sociais dos NCTs, porque todos nós aqui sabemos, somos 9 em 125. 10. Sim, agora são 10, desculpe. Em 125. E pensando que a mesa de abertura, que de fato foi a pessoa do Ministério de Saúde que estava mais explícito sobre a relação entre social, inovação e desenvolvimento. Que de fato, eu acho que todos nós aqui entendemos isso muito bem. Agora, eu acho uma luta. Eu acho que nós estamos na minoria e eu acho onde é isso. Então, eu agradeço muito o seu reconhecimento da necessidade. E também, só para concretizar isso, como eu já falei ontem, a questão da educação é subrepresentada. Essa é uma das chaves, como saúde também, né, do futuro do país. Até a questão, né, que eu fiz a vocês, acabar com violência, também o caminho, um dos principais é a educação. Né? Então, essa área, até no nosso grupo, foi subrepresentada. Comentando o seu comentário, eu acho que essa questão da educação, pelo menos no caso nosso e do INCT da Estela, então, que ele deve estar transversal, não é isso? Quer dizer, nós não conseguimos fazer nada nessa área de segurança, etc., sem desconstruir, né, os valores que são construídos nas academias de polícia e nas faculdades de direito. Que a Faculdade de Direito e as Academias de Polícia são responsáveis por formar profissionais que não são apenas técnicos, vamos dizer assim, mas que estão imbuídos de que a eficiência dessa técnica responde a certos valores, que são valores de uma sociedade hierarquizada, de uma sociedade desigual. O direito brasileiro, você não tem nenhuma obrigação de saber isso, mas é provavelmente o único direito do Ocidente que consagra no seu processo penal privilégios legais de acordo com os acusados e não de acordo com os crimes que eles cometeram. É isso que é uma coisa republicana, burguesa, do direito liberal, que acabou no século XVIII, XIX, etc., que continua vigiando. Então, isso, e o pessoal da Faculdade de Direito aprende que isso é uma coisa
legal, que é uma coisa própria, que, né, é assim mesmo, apesar da Constituição dizer o contrário. Então, a questão da educação, ela permeia todo o nosso trabalho. E fazer um INCT de educação talvez deslocasse, não é isso? A atenção, né, para a necessidade da educação, e aí sim eu acho que você podia fazer a sugestão que a necessidade da educação, né, perpassasse todos os esforços e INCTs, coisas que eu acho que participam, né, de políticas públicas, por exemplo, né, que estava conversando lá fora, o de vocês também, nesse, quer dizer, todos nós estamos envolvidos de alguma maneira, não só com a produção do conhecimento, mas com a reprodução desse conhecimento, né? Isso é uma coisa. A segunda coisa é que eu acho que ajudaria muito nessa questão que você colocou da integração dos INCTs, uma sugestão que foi dada aqui anteriormente, quanto à transparência dessas avaliações do INCT, das quais nós participamos como avaliados, não é isso? Mas que nós gostaríamos muito também de receber esses resultados dessas avaliações, saber dos outros, não é isso? Não só as nossas, mas dos outros. Porque já que o dinheiro é público, você fez aquela, não é isso? Já que o dinheiro é público, todo mundo está usando, não custa. Eu não tenho problema nenhum de ver as minhas avaliações distribuídas entre os colegas e que eles, inclusive, comentem isso. Dizem, olha, isso aí eu também acho, não sei o quê, ou a gente possa protestar ou reclamar em conjunto contra uma determinada avaliação, não é isso? Agora, eu não posso fazer nada se eu não conheço essas avaliações, não é isso? Então, eu acho que seria muito importante essas avaliações e um fórum permanente mesmo desses INCTs, que é uma sugestão que você pode dar, não é isso? Que, em vez de fazer um seminário como aqui e tal, mas que haja um fórum que tenha encontros regulares, que tenha temas, não é isso? Como, por exemplo, esse pode ser um tema da educação, né? Um tema da educação para que todos nós, vamos dizer, né, nos manifestemos sobre como nós vemos esse processo educacional, o que ele significa, o que nós podemos ter, que solicitar mais recursos, não é isso? Para fazer, né, especificamente ações educativas, etc. O Luiz César também faz isso, tem uma série de ações nessa área. Todas as pessoas que eu conheço, que eu estou, né, citando aqui, mas naturalmente não. Era só isso que eu ia dizer, se sugerir mesmo essa coisa da integração, mas através de fóruns temáticos, por exemplo, que nós devêssemos, né, tivéssemos a obrigação de comparecer. E muito obrigado pelas suas, dos dois, né, pelas observações e tal, parabéns por isso. Para complementar, nessa linha mesmo que você chamou a atenção, quer dizer, eu acho que, nesse caso, por exemplo, essa ideia de que a educação perpassa várias das nossas temáticas, uma forma, por exemplo, de integração seria ver em cada um desses diferentes INCT, não tanto só as ações, mas, por exemplo, como que, no nosso caso, por exemplo, segurança pública, questão policial, em que medida a educação, no sentido formação policial, no sentido currículos, articulação currículos mínimos da Senasp, com a forma como esses currículos são pensados em termos dos diferentes estados, municípios. Por exemplo, você citou a questão do direito, as pesquisas nessa linha, que vão sendo feitas, por exemplo, pelo pessoal do Rio Grande do Sul, no nosso contexto, vão mostrando as mudanças que vão ocorrendo na medida que vai havendo uma maior conscientização da necessidade de repensar o sentido de segurança pública. Os currículos vão ganhando disciplinas que eram impensáveis em determinadas épocas atrás, no sentido, por exemplo, de uma maior atenção às áreas sociais e humanas, e não a ênfase que vinha, e que ainda é um pouco em termos quantitativos, por exemplo, na questão da formação policial, nas disciplinas do direito, né, que eram esmagadoramente, na área mais acadêmica, eram as disciplinas do direito, e isso depois a formação técnica, que se contrabalançava com isso. Mas a necessidade de incorporação, eu acho que isso é um resultado importante que os nossos INCTs dessas áreas já vêm apontando, ou seja, a necessidade de que esses currículos sejam repensados em termos das reais necessidades de uma formação que prepare, que deixe o policial mais em condições de pensar um outro paradigma de segurança pública e as interações com a sociedade para eles estarem
preparados para essas interações, né? Antes de você, Luiz César, tem o Eduardo, e antes, como é o seu nome? Pode vir aqui, por favor? Vou ficar aqui. Pode sentar. Bem, boa tarde. Eu talvez sou o único intruso nesta sala, porque eu não sou daqui, sou de Moçambique. Sou convidado para assistir a este trabalho que tem estado a ser feito esses 2 dias. Bem, acompanhei somente esta sala por uma questão de opção. Primeiro, a importância da experiência que tive durante esses 2 dias. O CNPq, quando nos convidou para estar presentes aqui, é porque temos uma cooperação muito grande na área de formação de moçambicanos em mestrados e doutoramentos. Temos bolsas, 50 bolsas anuais. Acredito que algumas instituições, vossas instituições, já tiveram a oportunidade de receber moçambicanos, e estes moçambicanos estão a trabalhar em Moçambique, a contribuir para o nosso país. Então, quando estavam a apresentar aqui, eu fui me revendo como país, Moçambique. As realidades são semelhantes, mas ao mesmo tempo, quando as apresentações estavam a ser feitas, eu vi, precisamente na componente da internacionalização, que o eixo é o Brasil, Norte, então pouco Brasil, na relação Sul-Sul, foi muito pouco presente isso. Eu vi somente uma apresentação que falou de uma relação com Angola, e nessa perspectiva de pensarmos os CNTs para as próximas vezes, ou mesmo no trabalho que estão a fazer, que tal incluir na vossa agenda uma relação Sul-Sul, na consciência de que estarão a reforçar a nossa capacidade como profissionais em diferentes áreas para a leitura da nossa realidade, para podermos também intervir de uma forma mais, não responsável, responsáveis já somos, mas para intervirmos de uma forma mais com qualidade na resolução dos nossos problemas. Então, eu levantei-me somente para fazer este pedido. Nos vossos trabalhos, incluam-nos como parceiros na discussão e no aprofundamento da busca da solução dos nossos problemas. E parabéns pelo trabalho que estão a fazer. Obrigado. Desculpe a intervenção, mas eu gostaria de enfatizar isso, porque eu já fui 2 vezes em Moçambique, tenho uma colaboração com a Universidade de Maputo, né, Eduardo Mondlane, e faço parte de um programa na minha área, e posso dizer que essa é uma experiência também muito rica para mim. E também falei já várias vezes que temos que pensar mais nos triângulos agora, né? Por exemplo, no meu caso, a Europa, a América Latina e a África, porque são todos continentes vizinhos, né? E tem problemas em comuns, não todos, mas alguns, com certeza. E eu posso dizer que eu comecei a fazer isso e posso recomendar isso também. E eu já vou, de novo, no final de setembro, viajar para o Maputo. É o professor Eduardo. Não, só para, em primeiro lugar, agradecer o trabalho de vocês, porque eu acho que é um trabalho muito difícil e penoso. Eu imagino os dramas que devem passar em vocês para se colocarem nessa posição de avaliação, né? E também pelos comentários que foram feitos
acho que pertinentes, interessantes, instigantes. E, ao mesmo tempo, eu queria frisar essa ideia da realização de fóruns pelo CNPq, reunindo INCTs, onde a gente poderia discutir substância. Quer dizer, nós somos obrigados a fazer exposições atropeladas, que são... O Cristóvão não vai entender essa piada, mas é o Se Vira nos 30 do Faustão. Né? Estado da arte, formação da rede, produção, tudo em 30 minutos. E eu acho que tem uma quantidade de questões, de ideias, até eu diria conceitos que vão surgindo nessas exposições e que seriam muito interessantes para a ciência que nós estamos fazendo, se a gente tivesse tempo de conversar, escutar, pensar. Né? Então, eu acho que essa ideia do fórum que surgiu aqui seria muito interessante. Nós mesmos tentamos fazer isso, mas é difícil. Por quê? Cada um de nós aqui está atropelado por dinâmicas que decorrem exatamente do NCT, dar respostas às redes, aos projetos de pesquisa. Então, e fica muito difícil a gente sentar para discutir entre nós. É muito difícil. Apesar da nossa vontade, apesar do nosso interesse. Né? Então, o CNPq pode usar o papel que ele tem de patrão, né? Afinal de contas é o patrão, né? Pelo menos um deles, e vamos organizar fóruns que sejam temáticos para a gente sentar e discutir de maneira mais cuidadosa o que estamos fazendo e como dialogamos entre nós. Seria muito bom. Acho que essa ideia já é uma ideia muito importante. Eu queria falar sobre um outro tema que eu saio daqui com um certo convencimento que, enfim, é um convencimento que da minha experiência. Né? Eu acho que a gente precisa pensar o quanto nós estamos inovando. Isso é um tema que aparece pouco na nossa discussão, apesar do patrão dizer que é ciência, tecnologia e inovação. Nós temos que saber também o que nós estamos aportando em termos de inovação. Eu acho que tem muita inovação. Se a gente olha a inovação não pelo lado daquilo que é produtivo, né, mas inovação na própria prática da ciência, né, na própria prática de produção de conhecimento. Né. Eu acho que tem uma inovação importante que não está visível, mas é a minha experiência, mas eu vejo aqui nas exposições sinais de que também tem uma correspondência à experiência dos colegas. Estão inovando no campo das universidades. Tratando de temas transversais a campos científicos diferentes, né, a faculdades, a departamentos, o que é muito difícil, porque a universidade ela é conservadora por natureza. Ela discute o mesmo, porque da sua lógica institucional fazer isso. É muito difícil a universidade se transformar. E eu acho que o NCT está tendo um impacto ainda não muito percebido no campo da universidade, em termos de abrir possibilidades de pensar campos novos, formas novas de organização institucional do conhecimento. Né? Então, eu acho que esse tema da inovação, que eu não acho que é só no campo da universidade, é também no campo de juntar questões que dificilmente elas são passíveis de serem juntadas, a não ser de maneira ocasional, quando a gente se encontra nas associações científicas, onde a gente participa e conversa sobre temas correlatos, explora certa ideia, mas depois cada um vai para a sua salada e vai continuar fazendo a sua salada. O que tem de importante no NCT é abrir a possibilidade de a gente juntar coisas que dificilmente elas estão juntas de maneira sistemática num programa de pesquisa com a perspectiva de um trabalho de, pelo menos, médio prazo, porque 5 anos já é um prazo razoável em termos de acumulação de conhecimento. Então, acho que um tema importante para a gente é inovação. Né? E é importante também politicamente, porque se nós queremos defender a nossa área de ciências humanas aplicadas, nós temos que também dizer o que nós inovamos, porque esse é o mantra do momento. O mantra do momento é a ciência para a inovação. Inovação é apenas pensada como patentes, como registro de propriedades intelectuais. E aí tem um desafio nosso de abrir essa caixa e pensar de maneira um pouco mais inovadora o que é inovação. Desculpe, mas um comentário, muito obrigado.
chegamos a uma situação, uma atmosfera mais reflexiva, né, agora, porque realmente é importante pensar, não só avaliar as publicações, porque a questão pode ser feita não quando foi publicado, mas quando foi lido, né? Esse é um grande problema. E o nosso Clausius, o livro, né, da Alemanha, um dos anteriores, que é presidente da DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, ele uma vez falou que nos últimos 20 anos foi publicado tanto como nos tempos anteriores, tudo. Então, esse não pode ser uma relação saudável, porque nos últimos 20 anos não aumentou o nosso conhecimento para o dobro. Esse não é racional, né? Então, avaliar quanto foi lido, ou pelo menos quanto foi discutido, né, desses resultados todos publicados. E eu concordo totalmente, a inovação é um grande problema, porque a produção muitas vezes é reprodução, né? E inovação acontece, essa é minha convicção como psicólogo, tem que ser assim, pela interação. Pela interação. Acontece também em um dos caminhos principais, inovação. E tem que ter oportunidade de interagir entre os especialistas. Eu estou até um pouco constrangido com o que eu vou falar, porque eu vou botar a bola totalmente no chão agora, depois de... eu queria só deixar registrado, falar aqui para deixar registrado uma pergunta que eu já tinha feito para a Sandra offline, para que ficasse registrado e o CNPq tivesse que responder a todos nós de uma forma organizada, como vai ser o processo de fechamento dos atuais INCTs, né? Independente de ter um edital ou não, um novo edital, e todos nós sermos aprovados novamente, apresentarmos propostas, sermos aprovados e outros entrarem também, tem um processo de fechamento que é um processo relativamente complexo. A gente viveu isso no SEM com o final do programa CEPID, um novo edital, e isso envolve, e a gente está muito em cima, a FAPERP demorou 1 ano e meio para fazer a transição do primeiro lote para o segundo lote do CEPID, e não tem 1 ano e meio daqui até abril do ano que vem. Então, imagino que outros grupos estejam discutindo tenham essa mesma preocupação, que é como é que vai ser. Então, o mais rápido possível que o CNPq possa fornecer para a gente o padrão segundo o qual nós vamos ter que fechar as contas bancárias, a prestação de contas, todos esses que trabalham em rede, então a complexidade é muito maior do que isso, devolver o dinheiro que sobra, o relatório substantivo científico de todo o período, etc. Todas essas coisas que... desculpe baixar um pouco a bola depois de considerações importantes, mas eu acho que é importante que fique registrado de maneira que o CNPq nos responda institucionalmente. Obrigado. Professora Zanini. Eu acho que de tudo que foi dito aí, eu ainda me arrisco voltar a dizer alguma coisa que eu acho que é importante ser dita. Por exemplo, foi identificado, e eu concordo plenamente, que apesar da diversidade de temática que os institutos cobrem, duas temáticas são transversais a todos os institutos. É a temática da educação e das políticas públicas. Todos têm a ver com educação e com políticas públicas. Então, aí são eixos de encontro, né? E a outra coisa, assim, também, é que, diante de tudo que foi dito, é importante a gente destacar, se a gente pudesse sumarizar as grandes contribuições que esses institutos estão dando, o fortalecimento de redes, que, como alguém, eu acho que disse aqui, há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, nem se pensava nessa coisa de rede. Era cada um fazendo o seu projeto, cada um fazendo o seu trabalho individualmente. Então, é lógico que uns institutos avançaram mais, outros avançaram menos, mas todos estão conscientes de que essa ideia da rede, a ideia do coletivo, ela é fundamental. Ela é fundamental. Então, daí é um negócio... Assim, a história das publicações, não as publicações pelas publicações.
Não as publicações, porque foi na revista, não sei o que lá, que foi aquilo, não é por isso, não é pelo quantitativo, mas de fato, quer dizer, a contribuição desses institutos para a produção do conhecimento e a produção de um conhecimento, no caso da nossa área, né, pensada em função da sociedade, pensada em relação com a sociedade, eu acho que isso é um ganho, né, é um ganho assim, fundamental. Uma outra coisa, eu não tinha visibilidade disso, mas vocês me mostraram, né, as experiências. A capacidade que esses institutos têm de arejar as universidades. Criando disciplinas, alguns criando até cursos, né? Como foi o caso aí do curso. Alguns criando até cursos, criando disciplina, criando curso, com certeza criando áreas de concentração em programa de pós-graduação, linhas de pesquisa em programa. Então, arejar a pós-graduação é outra grande contribuição aí. E a mais importante, eu diria, porque todas as que eu disse deve vir em função dessa, são as contribuições para a solução de problemas sociais, solução de situações sociais que a sociedade brasileira vive, que a população brasileira vive. Então, eu acho que essas contribuições aí já são suficientes para de fato, justificar, e aí eu estou defendendo a continuidade. Eu acho que você colocou um negócio, se eu estivesse no lugar de vocês, com certeza essa preocupação aí. O que vamos fazer para concluir, como que vai ser a conclusão disso, etc. Eu acho que isso é importante. E, inclusive, qual vai ser o próximo passo para nos dar mais condições ainda de a gente continuar com esse processo. E eu queria ainda destacar, finalmente, a necessidade, eu achei muito importante a ideia da necessidade de se criar mecanismo de articulação entre os diferentes institutos. Agora, me desculpe, eu acho que isso não poderia ser, acho que não, até perderia o sentido se fosse o CNPq definindo como que deve ser. Eu acho que a criação de um fórum que articulasse de alguma forma, nem que fosse uma vez por ano, teria que ser mesmo de iniciativa dos próprios dos fóruns, dos institutos, sem amarra do CNPq, né, sem amarra, embora essa coisa aqui, desse momento aqui, gente, eu sei que é chato, é muito chato para vocês, é muito chato para nós, que estamos sentados aqui, né, mas é necessário. A história da avaliação, a avaliação faz parte do processo das políticas públicas. Então, nada deve existir um momento, inclusive formal, da gente estar avaliando, da gente estar discutindo, etc. Eu acho que isso daí faz parte. Eu sei que é sempre muito ruim, até porque a avaliação tem a ideia de julgamento. Então, ser julgado ou julgar, não sei qual é o pior, se é ser julgado ou se é julgar, qual é o mais difícil. Pior não, qual é o mais difícil. Mas realmente faz parte assim do processo. Então, eu acho que criar essa instância, de alguma forma, de articulação, já que os institutos têm um edital aprovado, no caso, esses últimos 5 anos, a perspectiva de 5 anos, se de 2 em 2 anos fosse criado um fórum que se encontrasse para discutir, inclusive as questões transversais, como as questões da educação, questões de políticas públicas, eu acho que seria realmente muito importante. Eu achei muito interessante e eu não acredito em avaliação que fique escondida. A avaliação tem que ser divulgada. Agora, a única coisa que a gente teria que ver é se todos os institutos, todas as direções de instituto, gostaria de ver a sua avaliação circulando entre todo mundo. Que aí também é outra questão, né? Agora, eu acho que o CNPq mandar as avaliações para os institutos, com certeza manda, né? E integrais, eu espero que mande, né? Porque aí não tem sentido se não mandar, né? Agora, divulgar entre todos. Olha, a avaliação dos programas de pós-graduação fica lá no site. Se você quiser, você vê as avaliações. Isso aí que você disse é uma coisa que não é um absurdo. Agora, pode ser que algum grupo se sinta melhor ou não se sinta tão bem em ver divulgada a sua avaliação. Daí é outra questão.
Mas é um ônus que a gente assume na hora que a gente entra nesse processo, ou em qualquer processo desse tipo. É isso, gente. Obrigada. E aquilo que já foi colocado, que o lançamento do edital deve acontecer mesmo, né, até o final do ano, e que seria interessante, dado, né, esse intervalo, o pedido de prorrogação. Essa solicitação, talvez alguns não saibam, até a maioria não saiba, a gente está, desde 2010, trabalhando com a prorrogação eletrônica. Então, o termo aditivo vai eletronicamente para o Diário Oficial, de modo que a demanda deve ser feita pela plataforma Carlos Chagas. Sumiu? Ah, tá. Então, a demanda deve ser feita através da plataforma Carlos Chagas, que vocês, acredito que todos, ou quase todos, conheçam, né? Que é a nossa face externa do sistema de fomento, e propostas e pedidos lá, prorrogação entra com essa solicitação no edital que foi publicado. Eu não sei se, me parece que havia um limite de tempo para prorrogação, né? Na verdade, o sistema permite solicitação de prorrogação até 60 meses. Mas o edital 15 de 2008, ao que me parece, fala em prorrogação de 6 meses. Então, é bom que confiram isso no início do edital, ou, né, já estejam cientes desse fato. Afora isso, a nossa prestação de contas também, desde o ano passado, ela é totalmente eletrônica, quer dizer, não tem que se mandar mais nota fiscal, né, pelo correio, tudo é feito, o upload das imagens, né, na plataforma Carlos Chagas. Esse relatório, acredito que uma boa parte já está fazendo o processo de acompanhamento da execução através dali, é o melhor que tem que fazer. Ao final, é só clicar e enviar para o CNPq, né, junto com o relatório final. Com o relatório, os relatórios, né, desde o Universal de 2011, a gente está indicando consultores de avaliação. Né? O CNPq, a área técnica do CNPq, tem feito até o momento a análise de relatório final. Mas há na casa a ideia de que esses relatórios também, né, têm a qualidade que é exigida para os projetos de pesquisa que são submetidos. Porque muitas vezes a gente recebe relatórios de 1 página, 2 páginas, né? É absolutamente insuficiente, que a gente tem que estar cobrando o pesquisador. Então, esses relatórios, ter ciente que devem ser encaminhados, né, no prazo de 60 dias após o término da vigência. Se for pedir prorrogação, é encaminhar o plano de atividades por período proposto e o relatório do que já foi desenvolvido. Tá? Não se manda, portanto, o relatório final. Se o relatório final for enviado, se supõe que está na fase de encerramento de projeto. Então, essa prorrogação seria prejudicada. Ok? Do ponto de vista... Sim. É importante esse pedaço que você acabou de falar. Explica um pouquinho melhor. Porque há pessoas, quer dizer, na verdade, assim, a data da prestação de contas, ela só é alterada quando há uma análise técnica do CNPq e o termo aditivo de prorrogação é publicado no Diário Oficial. Então, muitas vezes, quer dizer, isso demora um pouco e a pessoa está ansiosa, porque na plataforma dela, aquela bolinha já está amarela, já ficou vermelha, ela entra em pânico, né? E envia um relatório final. Tá? Se você pediu prorrogação, você não envia o relatório final. Aguarde a análise da prorrogação, ok? É uma bobagem, mas isso, na verdade, gera vários transtornos. Do ponto de vista assim, operacional, eu acho que é isso. Quer dizer, as documentações da prestação de conta estão todos no nosso site. Eu tinha pedido aqui para os colegas colocarem o site para mostrar os caminhos, mas, infelizmente, não vai ser possível. Mas no nosso portal, em Bolsas e Auxílios, você clicando em prestação de contas, você tem lá os modelos de recibo, as declarações de diárias, né, que devem ser preenchidas, e as normas gerais, né, para o tipo de auxílio que vocês têm, que é um auxílio à pesquisa. Né? Me parece que, grosso modo, seria isso da parte operacional. Se tiver alguma dúvida, acho que o momento seria agora. Eu tenho uma dúvida
dúvida sobre o Annual Report. Sim. Meu projeto vence em abril, eu tenho todo ano mandado um relatório nessa data. Vocês estão falando em relatório para o final do ano. O final do ano é dezembro, novembro, ou é o final do meu prazo, abril? Olha, o que o pessoal da Segenac, né, como eu disse, a gente não atua diretamente com esse programa. Eles nos disseram no final do ano. Tá? Eu suponho que seja dezembro. Eu entendi que fosse dezembro. Se tiver ainda alguma dúvida, interessante escrever para, né, por e-mail diretamente ao órgão que trabalha com o programa. segenac@cnpq.br. Tem um contrato que a gente assinou. Mas olha só, tem 5 anos. Sim. De julho, o nosso é de julho. O prazo é de 5 anos do contrato. dependendo do início do seu INCC. O nosso é de julho, por exemplo, teve 2 inícios. O nosso tem 2 inícios também, porque houve mudança de coordenação. O nosso prazo é dezembro de 2014. Sim. Nosso prazo regulamentar é dezembro de 2014. Olha, eu realmente, gente, como eu disse, eu não trabalho com isso. O ideal, então, e-mail para segenac@cnpq.br, tá certo? Para esclarecer essas dúvidas mais específicas do programa. Fora isso, então, nós vamos agora, a professora Ana Célia, por favor, está bem escrito. Eu queria pedir desculpas por não ter estado no início dessa discussão, porque essa discussão ia começar às 4h30, então eu tinha um outro compromisso e aí cheguei às 4, mas já vi que perdi alguma coisa. Eu queria fazer uma sugestão que decorre do fato que fiquei muito, muito impressionada, muito bem impressionada pela produção do conhecimento que está ocorrendo aqui entre os INCTs e o fato de que a gente acaba não tendo acesso propriamente ao produto do ponto de vista qualitativo, ou seja, o produto mesmo, ter acesso à leitura, a tudo mais, porque os nossos relatórios quantitativos, eles não nos dizem nada, tá certo? Eles dizem quanto que foi produzido, mas isso não é o interesse que a gente busca nas convergências de vários temas que podemos observar aqui no nosso comitê. E imagine em relação aos demais, que são outros tantos e que, claro, terão também interesse, né? Temos interesse em também ver a produção acadêmica de outros campos, na saúde, no meio ambiente, numa série de outros temas que são dos outros INCTs. Então, eu penso que o site do INCT, como difusão do conhecimento, ele fica muito pobre, porque ele publica os nossos relatórios, mas os nossos relatórios não dão acesso, por exemplo, o acesso, no caso de Metrópolis, dos livros que foram publicados, né? Eu fiquei sabendo hoje. Provavelmente eu não vou a todos os sites de todos os nossos INCTs aqui que discutimos para verificar exatamente o que está disponível e o que não está disponível. Então, eu acho que uma das perguntas naquele relatório, naquele template que vocês enviaram, eram as 5 melhores produções, que não implicava na produção apenas de artigos e livros e tudo mais. Eu penso que aquelas 5 melhores produções deveriam estar no site dos INCTs. Mas a produção mesmo, quer dizer, se for um seminário, o link para onde você possa ver os vídeos. Se for o artigo tem que estar lá. Se for um livro, você pode fazer o download. Ou seja, as 5 melhores produções que nós informamos, eu penso que deveriam estar, não só daqui, mas de todos, no site para que você pudesse enfim, se você pudesse chegar àquilo que é o mais importante que o próprio INCT avalia, que é a sua produção, as suas 5 melhores produções. Então, eu acho que isso daria uma visibilidade muito grande, que eu penso que justamente os INCTs não estão tendo. Quer dizer, há um problema de comunicação que é grande, né? E que nós temos interesse em conhecer melhor os outros INCT. Então, a minha sugestão bem concreta é que no site do INCT as 5 melhores produções tivessem disponíveis mesmo, ou seja, o conteúdo delas. E eu acho que isso levanta problemas de comunicação que a gente poderia continuar discutindo. Isso é só uma sugestão mínima, tópica, mas eu acho que a questão da comunicação é um tema que deveria ser discutido, porque realmente o nosso impacto com o setor público ou na formação de recursos humanos e tudo mais fica muito pouco divulgado. E eu acho que isso faz muita diferença na construção de uma política de CIT e inovação. Eu acho que sala pequena, todo mundo... Mas está sendo gravado. Ela está sentada.
Eu estou querendo dar uma sugestão, CNPq, porque uma tarefa de avaliação ela é muito difícil, eu concordo com os avaliadores e com a gente que participa dela. E uma coisa que às vezes causa um pouco, aumenta a dificuldade é o fato de não haver continuidade. Então, os dois avaliadores comentaram que seria a primeira vez que eles participavam, né, do sistema. Então, uma sugestão que eu acho que seria interessante é pelo menos manter um avaliador no processo, acompanhando os INCTs. Né? Eu sei que é impossível conseguir que as mesmas pessoas venham, mas se um tiver um pouco da história, eu acho que fica interessante para dividir, para compartilhar isso. Né? E que também seria uma sugestão interessante que os coordenadores tivessem bastante clareza quais são os documentos que os avaliadores vão ter acesso, que às vezes a gente manda vários documentos e não sabe exatamente qual vai ser utilizado durante a avaliação. Então são só duas sugestões. A Elizabeth já era, né? Isso, eu queria dizer, na verdade, assim, o primeiro esforço, né, da CGNAC é estar sempre buscando os mesmos avaliadores de 2010, mas isso não foi possível. Aqui na mesa, a professora Elizabeth Balbachevski era essa memória, né, da avaliação de 2010. Ontem ela participou durante todo o dia, infelizmente hoje ela teve esse problema de saúde, não tivemos notícia agora na tarde ainda não. Né? Mas ela amanhã com certeza vai ajudar, né, nos mini comitês que nós vamos ter até às 10h30 da manhã para os consultores e os redatores. Ela vai contribuir dando essa memória do passado. Né? Sem contar que também amanhã a CGE vai estar apresentando os resultados da avaliação de 2010, né? Para esse fórum interno que vai ter aqui. Lembrando que a gente vai levar, né, como está relatado, a sugestão de que essa avaliação, como a que ocorrerá, né, fruto desse encontro, seja repassado a todos aí os participantes, pelo menos aos coordenadores dos INCTs. Mais algum inscrito? Em relação à avaliação, eu gostaria de pedir graça, já com antecedência, porque a nossa base para avaliar esses grandes institutos, com tantas pessoas envolvidas, tantos anos de trabalho produzidos, a gente tem alguns documentos por escrito, a gente tem a apresentação e a discussão, e o nosso formulário inclui 35 questões que a gente tem que responder, mas não só responder, justificar. Então, esse é um desafio que eu já gostaria de pedir graça com os avaliadores, porque eu daria a sugestão: o dinheiro investido nos institutos, que eu acho que já falei, vale a pena, teria também investido um pouco mais na avaliação. E eu acho, na Alemanha, nesses projetos tão abrangentes como esses aqui, teria também provavelmente uma visita, né, dos projetos, que já daria também uma outra impressão ainda em cima das apresentações. E teria mais tempo de discutir as coisas críticas também. Muito bom. Muito bom. Eu acho que valeria a pena tanto investimento nesses institutos. Eu sempre que poderia pensar sobre isso. Vocês fizeram visitas, mas uma amostragem, não foi? Sim, foi. Nós algumas visitas em Londres. Eu queria também fazer uma consideração aqui sobre... Eu não sei se vocês têm conhecimento do formulário que nos foi encaminhado para a gente seguir
para fazer a avaliação? Tem? Bem, é claro que pega aqueles pontos principais, pesquisa, aqueles que vocês pegam aqueles pontos principais. Mas fora isso, isso já foi inclusive colocado na reunião de preparação que nós tivemos, até com a participação do presidente do CNPq. O que se colocou é que há um excessivo detalhamento de cada, por exemplo, sobre pesquisa. Tem o item pesquisa aqui. Aí sobre pesquisa tem tanta pergunta, que é para a gente primeiro classificar que achou e depois dizer por quê, naturalmente, né? Que, de fato, e tem algumas perguntas que não tem elementos para a gente dizer nada, né? Sobre elas. Então, eu acho que um roteiro mais simplificado, mais qualitativo, história de fraco, médio, não sei o que mais lá, que começa com isso, né? Por exemplo, a pesquisa desenvolvida pelos MCT apresenta qualidade e padrão competitivo internacional na respectiva área de atuação. Eu tenho que conhecer tudo no mundo sobre aquele negócio para poder responder isso aqui, né? Para poder responder. E o pior, eu tenho que dizer, se não, parcialmente. Aí justificar por quê. Então, eu acho que tem umas coisas assim, uns detalhes, eu não vou fazer seguindo esse negócio aqui, porque, inclusive, já foi dito lá. A gente, por exemplo, sobre pesquisa, a gente vê os aspectos importantes sobre pesquisa e faz uma análise qualitativa daquilo, e faz uma avaliação qualitativa daquilo. A produção científica demonstra a qualidade esperada para o NSCT, quer dizer, a qualidade esperada para o NSCT varia na área. Né? Não é e outra coisa, não é o quantitativo. Eu acho que o detalhamento aqui das perguntas, daí eu já estou dizendo até para ser colocado, eu acho dispensável e complica. Né? É assim, os objetivos e metas previstos na proposta original. Gente, a gente precisa ficar trabalhando uns 2, 3 meses para poder fazer esse negócio aqui. E a gente também é pesquisador, tem outras coisas, está fazendo outras coisas, inclusive com prazos, né? Com prazos para serem cumpridas, etc. Então, eu acho assim, que uma avaliação mais qualitativa, pegando os eixos principais, por exemplo, a pesquisa, né? A formação de recursos humanos, a transferência do conhecimento para a sociedade, a transferência do conhecimento para as instituições públicas. Aí a gente faz uma apreciação, eu vou fazer desse jeito, faz uma apreciação qualitativa de cada dimensão grande dessa, a partir das informações que a gente tem. E os documentos básicos, eu acho que aí dava para vocês perceberem. Por exemplo, o relatório do coordenador, o coordenador deveria imaginar que o seu relatório ia ser peça da avaliação. Né? O relatório do coordenador. Teve um relatório escrito, fora as apresentações aqui. Então, eu acho que, de fato, foi muito importante vocês, que eu sinto, eu estava exatamente pensando isso, né? Todos nós vivemos isso, eu vivo isso toda hora, todos nós vivemos. Quer dizer, quando a gente, já adulto, né? Cabelo branco, vai fazer um curso, vira aluno, o comportamento da gente é de aluno, a gente se esquece que a gente é professor universitário, que não sei o que, mas lá fica o comportamento é de aluno. Então, numa situação dessa aqui também, então a situação do avaliado, ser avaliado é muito complicado, como também avaliar é muito complicado, eu estou dizendo isso aqui desde o começo, né? E se você pega, e aí foi bom ter sido colocado isso, porque seria interessante que vocês conheçam, né? Se não, aí um comentário, se a estratégia de divulgação é adequada aos diversos públicos-alvo, então precisa eu ter um domínio sobre aquele instituto, que não é só o fato de eu ter participado da avaliação, porque eu também recebi as avaliações que foram feitas na primeira avaliação, que não tem mais nada a ver com o que vocês apresentaram. Inclusive, eu reli algumas, eu digo, mas você está falando do mesmo? É do mesmo? Será o mesmo, né? Que nós recebemos as anteriores, né? Aí eu me perguntava, tinha umas assim, é do mesmo que está sendo falado aqui? Porque
está mais desse jeito, não é mais isso, não é... Quer dizer, então, eu tenho minhas dúvidas se necessariamente você, sei lá, não sei, porque as realidades são dinâmicas. Agora ajuda, eu acho que ajuda sim, eu acho que dá uma... Mas para mim, a maior preocupação, e foi muito bom vocês colocarem nisso, a minha maior preocupação, e você com certeza ainda vai ter mais preocupação, porque você tem que ter um domínio, porque eu pelo menos conheço a realidade brasileira, eu sei violência, eu sei o que significa violência aqui no Brasil, eu sei o que significa as coisas que vocês estão, eu sei o que é políticas públicas no Brasil, eu sei, quer dizer, é lógico que minha vivência, minha experiência me ajuda muito, mas essa avaliação, com esse detalhe do 5, não, fraco, médio, bom, muito bom, não se... E depois, só justificativo de muitos detalhezinhos, eu acho que complica. Eu acho que complica pegar os eixos, formação de recursos humanos, transferência de tecnologia. Aí, a partir do documento, eu faço uma discussão qualitativa, uma avaliação qualitativa a partir do que chegou a mim. Né? Eu acho que isso... Tá bom. Gente, o nosso tempo já está extrapolado, né? Já começou no auditório, o momento da catarse. Agradeço a presença de todos, a presença da Alzanira aqui, do Cristo.